Uma excelente tarde de segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026, para toda a nação rubro-negra. Venho trazer algumas atualizações sobre o Mengão, nosso clube de coração. Começou a assistir? Já deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam, acione o sino da notificação e dá aquela moral, meus queridos e minhas queridas, compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. Então vamos lá para as informações. Tem algumas coisas aqui para trazer para vocês. Dentre elas, é oficial. Antigo alvo do Flamengo, Tati Castelhano, é anunciado pelo West Ham. O argentino deixou a Lazio e assinou contrato de 4 anos e meio, com opção de mais um com o time londrino. Inclusive, aí, o West Ham, provocou o Flamengo, fez uma postagem aí em português, alvo, zoando, alvo de alguns, mas ele agora é nosso, O Flamengo ficou aí monitorando, mas não conseguiu trazer Tati Castelhano. Ele queria continuar jogando na Europa, Então vamos aqui para outra notícia. Proposta astronômica por Vinícius Júnior. Cara, o Flamengo pode faturar uma farpela boa, porque aí tem aquele mecanismo de solidariedade da FIFA. A Chelsea fez uma proposta de 135 milhões de libras, 990 milhões de reais. Cara, é muita grana, é quase 1 bilhão de reais, cara, por Vinícius Júnior. Aqui, caso o negócio seja concretizado, o Flamengo terá direito a 2,5% do valor de um mecanismo de solidariedade da FIFA, que gira em torno de 24 milhões e 700 mil reais na cotação atual. É dinheiro a dar com pau, meu irmão. Vamos torcer aí para que essa negociação realmente saia, porque é bom para os cofres do Flamengo. Essa é informação do The Guardian. Rapaz, vamos lá falar aqui sobre a estreia do Flamengo pelo Campeonato Carioca, que será no dia 11 contra a Portuguesa, e já tem um local definido. Será no estádio Raulindo de Oliveira, lá em Volta Redonda. O que acontece? Maracanã está passando por manutenção, troca do gramado, O estádio da Portuguesa, lá na Ilha do Governador, também está passando por reformas. E aqui, o estádio de Moça Bonita parece que está com problema nos vestiários, Espero que fique resolvido até o dia 14 de janeiro, que é quando o Flamengo joga contra o Bangu, aqui no estádio de Moça Bonita, às 21 horas e 30 minutos. Então vou trazer aqui para você, a estreia do Flamengo e do Campeonato Carioca acontece no próximo domingo, dia 11, às 18 horas, contra a Portuguesa, em jogo antecipado da quinta rodada. A partida marca o início da caminhada do Flamengo na defesa do título conquistado em 2025, mas ainda com o elenco formado por jovens, O jogo é dia 11, o elenco principal do Flamengo só se apresenta no dia 12. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro já confirmou a tabela de transmissão e de todos os jogos do Flamengo no Campeonato Carioca de 2026. Vou trazer para vocês aqui os jogos, o horário, os estádios e quem vai transmitir. Vamos lá, dia 18 de janeiro, às 18 horas, Flamengo e Portuguesa no estádio Raulindo de Oliveira. Transmissão da TV Globo e da Premier no Pay-Per-View. Dia 14 de janeiro, às 21 horas e 30 minutos, Bangu e Flamengo no estádio Moça Bonita. Transmissão da TV Globo e Premier. O local tá para confirmar ainda, A priori é aqui no Moça Bonita, mas como eu falei, o vestiário lá está com problemas. Se eles conseguirem resolver até lá, eu estarei aqui trazendo essa informação ou um provável outro local. Dia 17 de janeiro, às 21 horas e 30 minutos, Volta Redonda e Flamengo, lá em Volta Redonda, no estádio Raulindo de Oliveira, transmissão do Sport TV e da Premier no Pay-Per-View. Dia 21 de janeiro, às 21 horas e 30 minutos, Flamengo e Vasco no Maracanã, transmissão da TV Globo, GE TV, Sport TV e Premier. Dia 25 de janeiro, às 18 horas, Fluminense e Flamengo no Maracanã, transmissão da TV Globo na TV aberta, GE TV e no Premier. No dia 7 de fevereiro, Flamengo e Sampaio Corrêa no Maracanã, transmissão da Sport TV e no Premier no Pay-Per-View. Anotaram aí na agenda de vocês? Qualquer coisinha, dá uma olhada lá na nossa página Maurício Paula Santos, está completo os horários e os locais onde o Mengão vai jogar, Mudando aqui de assunto, com relação aí à transferência de Alan, falei em Alan,
Michael até o momento não recebeu nenhuma proposta. A janela de transferência já está aberta e ninguém procurou o ponta esquerda aí, Michael, o atacante do Flamengo, né? Já trouxe informação sobre isso num outro vídeo, que é por conta aí do alto salário do atleta, então os times têm evitado. Então, seguindo aqui, ó, São Paulo prioriza a contratação de Alan e aguarda a resposta do Flamengo. O tricolor paulista chegou a um acordo com o volante em relação a bases salariais. Além disso, Alan vê o clube com um bom ambiente favorável para recuperar o seu futebol. Alan é um bom jogador, ele não conseguiu desempenhar esse futebol que ele tem aqui no Flamengo, né? A gente viu que ele ganhou prêmios lá no individuais jogando pelo Atlético Mineiro, mas no Flamengo não deu liga, tá? Bom, então seguindo aqui com a informação, no entanto, ainda não há um retorno do Flamengo que não conta com o jogador para 2026, mas faz jogo duro para liberá-lo. Um dos entraves é a situação financeira do São Paulo. O Flamengo, depois de ter levado alguns calotes aí, né? Corinthians, Internacional, time de Portugal, ele está mais cauteloso com relação a liberar os seus atletas. Existe um pé atrás sobre a capacidade do tricolor em honrar os pagamentos, por isso a discussão gira em torno das garantias de pagamento, além da tentativa de amarrar parcelas pensando em uma eventual compra ao cumprimento de metas. Ou seja, o Flamengo libera o jogador para o São Paulo, mas estabelece aí algumas metas, né, para que o atleta possa ser adquirido em definitivo. O Flamengo tem adotado postura mais rígida em negociações por empréstimo com opção de compras para se precaver de possíveis calotes, que eu havia falado no início dessa pauta aqui na nossa matéria, tá? Então, a situação do Alan com relação ao São Paulo é isso aí. O São Paulo já apresentou uma proposta para o atleta, salário, ele gostou do projeto, ele vê com bons olhos essa transferência para poder ganhar mais minutagem, poder tentar recuperar o seu bom futebol que ele tem, mas não conseguiu, como eu falei, fazer isso no Flamengo, tá? Então vamos aqui para outro assunto, falando sobre Marcos Leonardo, tá? O Thiago Asmar, mais conhecido como Pilhado, disse que entrou em contato com a pessoa dentro da diretoria do Flamengo e passou algumas informações para ele. Primeiro eu vou trazer a notícia do Coluna do Fla, né, que está dizendo aqui o seguinte, resumindo, Marcos Leonardo não é um plano B do Flamengo. O clube coloca Caio Jorge como prioridade e monitora outras peças para o setor ofensivo. Além disso, outra prioridade no momento é acertar com o goleiro. O alvo do Flamengo é realmente Caio Jorge, inclusive Felipe Luiz ligou para falar diretamente com ele. Felipe Luiz, segundo Thiago Asmar, ligou para Caio Jorge, conversou com ele, Caio Jorge ficou balançado, tá? A proposta feita pelo Flamengo agradou, inclusive foi falado para o Pilhado o seguinte, se o Flamengo der uma melhoradinha na proposta salarial de Caio Jorge, ele pode até tentar uma negociação amigável com o Cruzeiro. Né, ele até falou, que me perdoe aí a torcida do Cruzeiro, mas a informação que eu tenho é essa e tal. Inclusive, Caio Jorge se apresentou hoje lá na Toca da Raposa para poder aí fazer sua pré-temporada. Mas a prioridade do Flamengo continua sendo Caio Jorge, tá? Com relação aí ao jogador Marcos Leonardo, a situação é a seguinte, ele atua da mesma maneira que Pedro. Ele tem as mesmas características de Pedro. E Felipe Luiz, que é um jogador diferenciado, que não tem as mesmas qualidades ou características de Pedro. Ele é um jogador que se movimente mais, um jogador de mais mobilidade. Então, esse jogador seria o Caio Jorge, não o Marcos Leonardo. Tá? Então, o Flamengo aí, se aumentar um pouquinho o salário, né, a proposta salarial para Caio Jorge, ele já está balançado, ele pode aí tentar uma saída do Cruzeiro, segundo Thiago Asmar, tá? Foco nos próximos reforços aqui, já é outra pauta. O planejamento inicial da diretoria do Flamengo é contratar 4 jogadores para compor o elenco em 2026. Primeiro, zagueiro Vitão já tem contrato assinado com o Flamengo, será apresentado em alguns dias antes do elenco.
né? Ele vai se reapresentar no dia 9 e vai ser marcado uma coletiva de imprensa, e aí o Flamengo fará o anúncio oficial de Vitão. Além disso, o Flamengo vai focar em um goleiro, um meia-campista e um atacante, onde deve investir um valor mais alto. O atacante, geralmente, é sempre mais caro no mercado. Até o momento, na janela de transferência, não há nenhum atraso no planejamento. Bom, o próprio José Boto, o próprio BAP falou que, ao contrário da gestão anterior, que eles achavam que demorava muito a concretizar as negociações, que eles já iam ter esses reforços para o início da temporada, né? A priori, o que estava se falando era o seguinte: não, nós não buscamos nenhum reforço, não buscamos nenhum reforço ainda, porque não conseguimos concretizar a renovação de contratos de Felipe Luiz, mas nós já temos os nossos alvos. Assim que chegarmos a um acordo com Felipe Luiz ou com qualquer outro técnico, nós iremos atrás desses jogadores. Bom, até o momento, só Vitão, que foi uma negociação que começou lá no início do ano passado. Então vamos lá continuar com as informações. Bom, o Flamengo prepara proposta por Breno Bidon. Outra informação que eu tenho para trazer aqui, de acordo com a Rádio Tupi, foi trazido primeiro pelo Bola VIP Brasil, o Flamengo entrou na disputa para contratar Breno Bidon do Corinthians. O clube prepara uma proposta de em torno de 15 milhões de euros, cerca de 98 milhões, para tentar contratar o meia-campista de 20 anos. A movimentação da diretoria do Flamengo busca se antecipar à forte concorrência do mercado europeu nesta janela. Sporting de Portugal, Manchester United, Napoli da Itália, PSV já monitoram o jogador. Bom, agora uma outra informação que eu tenho sobre Breno Bidon é o seguinte, tá? O repórter Gabriel Orfon, do canal Paparazzo Rubro Negro, conversou com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, que negou qualquer tipo de oferta por Breno Bidon do Corinthians. Alguns veículos nacionais trouxeram a entrada do Flamengo na disputa pelo jogador, porém, até o momento, isto não foi feito. Vale destacar, porém, que o nome do jovem é bem avaliado internamente no mais querido. Alguns clubes europeus monitoram a situação do jovem, como os clubes que eu acabei de citar, tá? Então, Gabriel Orfon, dos canais Paparazzo Rubro Negro, vem aí desmentir essa informação de que Flamengo prepara uma proposta de 18 milhões de euros para o Breno Bidon, 15 milhões de euros, tá? Desculpa aí. Bom, tá surgindo muitos nomes no mercado vinculado ao Flamengo, tá? Algum deles é até aí nomes que os empresários jogam na mídia, tá? Não é má intenção, não é fake, a gente não está inventando notícia. Os empresários dos jogadores, né, eu acho que com certeza, para tentar promover, né, o seu ativo, promover os seus jogadores, jogam na mídia essas informações de que o Flamengo está monitorando o jogador tal, Flamengo fez proposta para jogador tal, Flamengo prepara uma proposta para não sei quem. E meio a essas especulações, o Flamengo emitiu uma nota oficial, uma nota de esclarecimento que diz o seguinte aqui: diante do volume de informações que circulam neste período de transferência, a diretoria do Flamengo reforça que já conta com um elenco altamente qualificado que foi determinante para um dos anos mais vitoriosos da sua história em 2025. O trabalho desenvolvido ao longo da temporada consolidou uma equipe competitiva, vencedora, preparada para os desafios que virão. O clube reconhece que a janela de transferências é naturalmente marcada por especulações, negociações em andamento e divulgação de conteúdos que muitas vezes atendem a interesses distintos, né, do mercado. Trata-se de um movimento inerente ao futebol e o Flamengo acompanha atentamente esse cenário. Atualmente, a gestão do Flamengo tem um compromisso com a evolução contínua, sempre pautada por planejamento, responsabilidade e profissionalismo. O clube esclarece que possui alvos definidos nessa janela e conduz suas tratativas com estratégia e sem pressa, priorizando as decisões que efetivamente contribuem para o fortalecimento esportivo e institucional do rubro-negro, tá? Isso daí
foi a nota de esclarecimento emitida pelo Flamengo mediante a muitos nomes que têm surgido aí no Flamengo, surgido no mercado, sendo vinculado ao Flamengo, tá? Realmente, ele já tem os seus alvos efetivos, nós vamos aguardar para saber quem são esses alvos, mas conforme os nomes forem chegando, né? Como eu falei, a maioria das vezes são os seus staffs que trazem esses nomes, nós vamos divulgando para vocês. Agora trazer aqui, né, uma nota, hoje é dia de reverenciar o nome que marcou para sempre a história do Flamengo. Cláudio Coutinho foi muito mais que um treinador, foi um visionário, um estudioso de jogo que ajudou a transformar o Flamengo em referência de excelência e competitividade, sendo uma das figuras centrais da construção do DNA rubro-negro. Sob seu comando, o Mengão conquistou o Campeonato Brasileiro de 1980, além do tricampeonato carioca, abrindo caminho para a era de ouro do Mengão. Cláudio Coutinho, sua marca é eterna, ou seja, hoje seria aniversário do Cláudio Coutinho, tem a pista Cláudio Coutinho lá ali na Praia Vermelha, na Urca, né? Já tive a oportunidade de fazer aquela pista ali, poxa, você não sabe, não tem ideia como eu tenho saudade dessas coisas, cara, fazer trilha, natação, mas Deus no controle de tudo, tá? Bom, então essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa tarde de segunda-feira. Sendo assim, eu, Amaurite Paula Santos, paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fique com Deus.